noite, seja bem-vindo ao programa Voz e a Lei, que a SIC Internacional transmite para toda a América do Norte. A partir dos estúdios da Chestnut Street em Newark, estamos em contacto direto com os telespectadores de língua portuguesa neste país. Atenção, o telefone do estúdio, este é conhecido subejamente dos telespectadores, é o 973-589-3890. Pode ligar-nos colocando qualquer questão relacionada com a jurisprudência. Teremos muito gosto em atender a sua chamada, conversar consigo. E se tem alguma hesitação, ainda não hesite. O nosso convite é esse mesmo, é que esteja plenamente à vontade, que desfaça as suas dúvidas, pelo menos de uma forma mais sintética, na medida em que não temos, muitas vezes, os processos em mãos para os poder analisar. Hoje temos connosco, a partir dos Açores, de Ponta Delgada, a doutora Carmen Oliveira, e da MRA Advogados, já está connosco. Olá, doutora, como está? Boa noite. É bom saber que está num sítio tão bonito e tão simpático como é Ponta Delgada. Um sítio muito bonito e com o verão já à espreita, já temos as hortênsias já em flor e convidamos todos os nossos imigrantes a virem cá este verão. Exatamente, isso é muito agradável saber essa disponibilidade que os açorianos têm sempre, acolhendo as pessoas que os querem visitar. Isso tem acontecido muito nos últimos tempos, também graças e fruto a uma campanha que a SATA, e toda a gente sabe, tem feito, e outras empresas aéreas europeias têm feito no sentido de levar cada vez mais gente aos Açores. Mas hoje o importante é referir alguns casos que temos entre mãos e também informar os telespectadores, e isto fazemos todas as semanas, que a renovação de passaportes americanos nos Estados Unidos está a demorar 21 dias, portanto, a informação obtida hoje, para as taxas normais, e de 9 a 14 dias com taxas de urgência. Portanto, se o seu passaporte precisa de renovação e tenciona ir a Portugal em breve, portanto, nós aconselhamos evitar pagar uma taxa extra de urgência, que é muito mais cara, pagando, portanto, uma taxa normal de 21 dias, portanto, até 21 dias recebe o seu passaporte de regresso no correio. Portanto, esta informação está dada. Quanto a cartão verde, hoje não temos os nossos comentadores residentes, o Moisés Absan e o Flávio Van Bockel, mas estamos em direto com os Açores e com a doutora Carmen Oliveira. Temos algumas perguntas que nos foram colocadas ou no Facebook ou através dos nossos contactos de telespectadores que querem saber e têm dúvidas sobre alguns dos assuntos que neste momento são mais prementes. E falamos, por exemplo, dos lesados do BES. Eu sei que a doutora Carmen Gonçalves é uma especialista nessa matéria, isto de confidência do Dr. Miguel Reis. Portanto, nós para já colocamos-lhe esta questão, que é muito importante também. Há um telespectador que nos ligou de Filadélfia, não, este é de Fall River, que nos diz que tem recebido, tinha, portanto, papel comercial do BES, recebeu informações de várias organizações que se oferecem para o representar. Uma delas era a Associação Mediadora dos Lesados do BES. Ele enviou todos os documentos para Portugal, portanto, cópias de documentos, e não obteve qualquer resposta. E tem outras organizações que se oferecem para o representar. Mas eu creio que nem todas estas organizações estão habilitadas para representar as pessoas neste processo que é muito complicado, não é, doutor? Com certeza, com certeza. Olha, relativamente ao caso do BES, que infelizmente foi um caso que assolou não só os nossos concidadãos aqui nas ilhas, mas sobretudo no continente, porque o BES era um banco de referência essencialmente no continente, ao contrário do BANIF, que já vamos ver de seguida. No caso do BES, há muita gente que ainda não está, como disse, devidamente consciencializada e informada de que as associações são uma boa fonte de pressão perante os mídia e perante essas instituições, mas, no entanto, as pessoas, os lesados, deverão recorrer efetivamente à via judicial. Porque essas associações não estão, por si só, aptas a irem a juiz, aos tribunais, para fazerem valer os direitos dos nossos imigrantes e de todas as pessoas que foram lesadas. Porque as associações, de facto, têm muito boas intenções e têm procurado reunir com todas as partes interessadas no sentido de resolver o problema das pessoas. Contudo, já passaram muitos meses sobre o caso BES e até agora nós ainda não vimos ninguém no lesado do papel comercial receber o que quer que seja. Isto o que é que pode significar? Isto pode significar, e significa na nossa opinião, que as associações têm muito boas intenções, claro que sim, mas este é um problema que não se vai resolver através das associações. Este é um problema juridicamente muito complexo, que envolve o Banco de Portugal, envolve o Estado português, envolve muitas entidades
a nível também da União Europeia, e este é um problema que só com recurso à via judicial é que poderá, daqui a alguns anos, com honestidade temos que dizer que são processos que podem levar anos, é que podemos ter algum resultado útil. E também com a boa vontade de Stock da Cunha, que disse na Comissão de Inquérito que não descansaria enquanto não devolvesse todo o dinheiro colocado no BES, neste caso pelas pessoas que foram lesadas. Portanto, essa boa vontade de Stock da Cunha pode não ser, de facto, uma realidade nos tempos mais próximos, como já disse a doutora Carmen Sim, sem dúvida Oliveira. nenhuma. Eu não coloco em causa a boa vontade das pessoas que estão neste momento à frente do BES e que estão a trabalhar com aquilo que herdaram, não é? Com uma carga muito pesada, com uma herança muito pesada, e eu não coloco em dúvida que as pessoas tenham boas intenções de efetivamente dar a quem de direito todos os investimentos que as pessoas neste momento têm como perdidos, não é? Exatamente. Eu não coloco isso em questão. Claro, Agora, claro. uma coisa é ter boa vontade e outra coisa é as pessoas verem o dinheiro na conta. Olha, esta pergunta é muito curiosa. Vem de um telespectador de Bridgeport, Connecticut. Diz assim: eu tenho algumas poupanças no BES, ainda não tenho representação, mas não sei se a terei, porque não sei se a situação irá ser resolvida ou não. Para custar mais dinheiro, prefiro não resolver o problema. Este telespectador tem aqui uma visão de que, afinal de contas, por muito que ele tente, ou vá tentar, nunca irá reaver o seu dinheiro. Verdade ou não? Olha, para já não é verdade, porque as pessoas que não fizerem valer os seus direitos antes de acabarem os prazos de prescrição e de caducidade, aí é que efetivamente nos parece que aí é que não vão receber mesmo nada. Porque se fosse fácil o BES depositar na conta de todos os lesados as importâncias que as pessoas efetivamente perderam, isso já tinha acontecido. Claro, porque é que estão à espera para depositar esse dinheiro de volta às pessoas que investiram, às pessoas que pouparam e às pessoas que trabalharam conjuntamente com o banco. Claro. Portanto, Isso é mais complicado. Não há dúvida de que, passado este tempo todo, sem haver depósito na conta das pessoas, é complicado. Obviamente que isto significa para as pessoas que as pessoas vão ter que recorrer à via judicial sem e dúvida. vão ter que fazê-lo antes dos prazos acabarem. Exatamente. Bruno, telespectador, está em Newark. Muito boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor, então. Eu queria saber uma informação. Diga, tudo. Eu vim para os Estados Unidos. Sim. Com a minha filha de 20 de férias, com a minha filha fez agora 3 anos. Sim. E quando eu vim para cá, a gente, eu e a minha filha, a gente veio de férias, mas eu tive uma oportunidade de trabalho e fiquei cá. Mas depois tive um problema com o Tribunal de Portugal e mandaram-me um mandado de captura para a menina e eu tive que mandar a menina para Portugal. A pergunta que eu queria fazer era, como a menina ficou ilegal aqui comigo, queria saber se a menina apanha castigo em relação por ter ficado ilegal, se apanha castigo como todas as pessoas apanham de 3 ou 10 anos. Queria saber se a menina eventualmente também apanha castigo ou não. Olha, eu não tenho Moisés à opção hoje aqui, mas de qualquer maneira, por aquilo que eu pouco sei, naturalmente, que vou partilhar consigo. Quando é que o senhor chegou aos Estados Unidos? O ano passado. O ano passado. Portanto, obviamente que se a menina saiu do país de livre vontade, foi? Sim, foi dada a ordem do tribunal que ela podia ser de férias comigo. Consigo. E depois teve que regressar aos Estados Unidos, tinha um mandado de captura, era? E depois eu estive cá a viver e passado, foi em dezembro, o tribunal, a mãe tanto insistiu em tribunal que o juiz decretou um mandado de captura para a menina. Sim. Internacional, não é? Sim, claro. E então, eu para isso não chegar aqui, eu tive que mandar a minha filha para Portugal, não é? Claro, e fez bem. Eu mandei e ela está a viver agora com a mãe. Está a viver com a mãe. Portanto, em relação à penalização... Eu tenho a guarda dela na mesma. Sim, claro. Doutora, já agora vou-te fazer esta pergunta. É uma criança de 3 anos que veio com o pai para os Estados Unidos, não sei se ouviu a pergunta. Sim. E depois teve que regressar, a criança tinha um mandato de captura internacional, portanto, sendo acionada um processo de extradição desta criança, automaticamente ela está referenciada pelas autoridades americanas também, como estando ilegal neste país, não é? Sim, eu não conheço os contornos específicos do caso, mas falar no caso de uma menor que está com o pai nos Estados Unidos, falar em extradição e falar em captura, sim, mandado de captura, claro. para já não me parece muito adequado face à lei portuguesa, porque obviamente que a menina não é uma criminosa, não é? Não se trata de crime, não se trata de extradição nem de captura.
O pai, por sua livre vontade, por aquilo que eu percebi, encaminhou a menina de volta para Portugal, porque há de ter havido uma situação em termos de regulação das responsabilidades parentais em que o pai há de ter excedido o tempo que lhe era permitido ficar com a menina. Exatamente. Ele não há de ter cumprido escrupulosamente, pelo aquilo que eu entendi, o período de férias, e há uma decisão do Tribunal Português que efetivamente ordena que o pai devolva a criança a Portugal e à mãe. E foi isso que ele fez, e muito bem. Sim, e foi isso que ele fez, e muito bem, efetivamente. Agora, eu não sei em que lapso de tempo é que a menina permaneceu. Quanto tempo é que a criança esteve, a sua filha esteve aqui? Nos Estados Unidos. Teve desde março até dezembro. Março, 6 meses. Teve 9 meses. Elas... 3 legais e 6 ilegal. Sim, eu sinceramente não acredito que uma autoridade americana daqui a uns anos não permita que a sua filha o possa visitar neste país. Porque são 8, 6 meses, 7 meses, a criança tem 3 anos, ela não veio de livre vontade, foi o Bruno que a trouxe. Porque ela não teve, ela não falou por si própria para... Claro, mas de qualquer maneira eu tenho a pergunta aqui feita para o Moisés Absan, que é um advogado de especialidade de imigração, é nosso comentador residente, e no próximo programa eu prometo dar-lhe esta informação. Está bom, Bruno? Está bom. Muito obrigado. Portanto, a informação está dada. Agora, a lei americana é óbvia, não é? Quer dizer, quando a pessoa cede os 60 dias, os 90 dias de permanência neste país, automaticamente está em, como dizem os americanos, em default. E, portanto, a excedeu e pode ser penalizada por isso quando decidir regressar aos Estados Unidos um dia. Mas, dada a situação e a idade e os contornos, talvez isso não seja, de facto, um problema se um advogado resolver ou tentar resolver em Portugal ou aqui esta situação. Eu gostava também de lhe fazer uma outra pergunta relacionada ainda com os... aliás, não tínhamos acabado, se valia a pena, se vale a pena ou não este nosso amigo de Britsport entregar um caso a um advogado se não tiver que gastar muito dinheiro, porque de certo que foi muito penalizado com o papel comercial que adquiriu no BES em 2009. Eu não tenho dúvida nenhuma que vale a pena. Até como diz o nosso grande poeta português, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Claro. O que não vale efetivamente a pena é as pessoas não procurarem os seus direitos e depois, ao fim de uns anos, ouvirem o Dr. Stock da Cunha ou alguém que vá para o lugar dele, não é? Porque os cargos não são eternos, dizer que o banco não está em condições de restituir a totalidade ou parte, não sabemos, ou até mesmo nada, daquilo que foram os investimentos feitos pelos resultados do papel comercial. Ora, portanto, vamos... pena. Agora, o conselho que eu posso dar aos nossos imigrantes é o seguinte, é que procurem um advogado da sua confiança e peçam um orçamento. Sem dúvida. Exponham a situação com todos os contornos e perguntem, doutora, quanto é que me vai custar este processo? Claro. E aí as pessoas já conseguem ver com o que é que podem contar e conseguem ponderar e ver que efetivamente a justiça em Portugal é uma justiça que até é mais barata do que a justiça nos Estados Unidos, portanto as pessoas muitas vezes vêm cá, procuram-nos e vêm com a ideia de que um processo custa milhares de dólares, não é bem assim, o nível de vida de português é diferente, a moeda é outra, e portanto peçam um orçamento ao vosso advogado. Sem dúvida. Uma questão agora relacionada com outro tema e tem a ver com direitos sucessórios, é que temos aqui um pedido que nos foi feito por um telespectador que tem uma propriedade, é uma telespectadora que tem uma propriedade que foi herdada dos pais e quer vender. Tem de pagar direitos sucessórios, os pais faleceram recentemente. Mas antes disso eu vou à Flórida, onde está a Melanie. Muito boa noite, Melanie, da Flórida. Boa noite. Boa noite. Diga, minha senhora, por favor. Eu tenho algumas dúvidas que gostaria de... Pronto, diga. Então é assim, eu estou aqui nos Estados Unidos, o meu namorado veio cá, pronto, para vir ter visto, para me visitar, mas ele foi chamado, quando ele chegou ao aeroporto de Miami, ele foi chamado a uma sala. Sim. E deram muito tempo em levá-lo a fazer perguntas e tudo mais. E depois, o que é que aconteceu? Depois aconteceu é que a minha mãe ficou 100% responsável por ele, porque senão ele estava sujeito a ser deportado. Sim. Só porque a minha mãe ficou 100% responsável é que o deixaram passar. É assim, doutor, nós temos intenção de casar. Mas é assim, visto que aconteceu isto, nós não queremos
Olha, uma pergunta que eu lhe quero fazer. Quando é que a senhora, ou neste caso, está indocumentada ou está legal neste país? Diga? A senhora está legal, está documentada ou não? Sim, eu sou cidadã americana, mas não está... Pronto. Então, sendo cidadã americana, não tem qualquer problema. O seu namorado vai para Portugal, respeita a lei, a senhora casa com ele, automaticamente, e passado um ano, o seu namorado está ao pé de si. Ele não pode infringir a lei, atenção. É importante que não infrinja a lei, não ultrapasse o limite dado pelas autoridades americanas. Pode regressar a Portugal, pode casar lá, pode casar por procuração, há tanta maneira de fazer, mas colocando exatamente, fazendo as coisas como deve ser, sem qualquer atropelo da lei, não é? Claro, mas podemos casar aqui? Esse é que é um bocadinho mais complicado. Poder pode, mas isso pode lhe trazer algumas complicações. Talvez não fosse uma grande ideia, na medida em que ele entrou como turista, através do Visa Waiver Program, portanto isso pode ser considerado pelas autoridades americanas como uma tentativa do seu namorado de já ter pensado previamente em ficar cá, não obstante saber que só tem 90 dias para cá estar, não é? Agora, se for a Portugal e casar lá pelo civil e depois fazer aqui a cerimónia e o casamento cá, normalmente, como muita gente faz, esta é a melhor maneira, portanto, é casar pelo civil até por procuração, pode fazê-lo, sem qualquer problema, e depois colocar os papéis, portanto, os documentos na imigração e esperar que o seu namorado chegue em 7 ou 8 meses. Esta pergunta nem preciso fazer a Moisés Absan. É perfeitamente normal. Agora, se quiser arriscar e fazer cá, também pode fazer. Agora, não... Já eu lembro-me do Moisés Absan ter dito aqui há muito pouco tempo que não aconselhava as pessoas a fazer isso, não é? É fácil fazer de pai para filho ou de filho para pai. Portanto, se a sua mãe ficasse aqui legal e depois colocasse os documentos de imigração aqui, mesmo ela violando os 90 dias, não há problema. Agora, numa questão de casamento, a situação já muda de figura. Tem que ter muito cuidado com essas situações. Exato, então o doutor, você percebeu, o doutor está-me a aconselhar e nós casarmos em Portugal. Sem dúvida, claro, é a melhor solução para o seu caso. Casar pelo registro em Portugal e depois, se quiser, casa pela igreja cá. Diga? Depois meteremos os papéis. Claro. Okay. Claro, é facílimo de fazer isso. Demora 7 meses, não há negas, ninguém lhe vai dizer que não, e é perfeitamente legal, sem qualquer problema. Qualquer cidadão americano pode contrair matrimónio em qualquer país do mundo e depois apelar, um dos cônjuges, apelar para que o outro regresse, venha com ela para os Estados Unidos ou venha para este país viver, sem qualquer problema. Está bom, Melanie? Pronto. Muito obrigado. Deus, boa noite. Doutora Carmen Oliveira, uma coisa que é importante também. Tenho aqui uma informação também, uma pergunta. Eu tinha-lhe feito essa pergunta. Se a propriedade herdada dos pais e esta senhora quer vender, os pais faleceram recentemente, ela tem de pagar direitos sucessórios em Portugal? Não. Neste momento ela não terá que pagar imposto de selo, é filha, herda dos pais. O que ela terá que fazer é instaurar um processo nas finanças, que nós chamávamos no tempo dos pais dela, não sei se ela se lembra de ouvir essa expressão, chamava-se dar bens a rolo. Agora vamos às finanças, fazemos a participação e, como ela é filha, está isenta do pagamento de imposto de selo. Por enquanto, não é? Por enquanto. Porque se fala muito... Se ela tratar do processo agora, não tem qualquer lugar a pagamento de imposto de selo. Porque se fala muito nisso, que um dia destes o Governo vai impor direitos sucessórios sobre património herdado. Sim. Fala-se muito nisso e nós não sabemos efetivamente. Então, minha querida amiga, exatamente, eu vou... se efetivamente essa lei vai entrar em vigor. Eu vou convidar esta nossa telespectadora a fazer isto o mais depressa possível, para evitar qualquer problema no futuro. Nós também temos algumas discussões, até porque neste momento o governo em Portugal é um governo com grande peso da parte da esquerda e efetivamente o governo de esquerda muito provavelmente quererá, para heranças grandes, a partir de um montante elevado, quererá com certeza fazer passar uma lei que faça com que as grandes heranças paguem. As grandes heranças, era isso que eu ia acrescentar. Temos ao telefone mais um telespectador, neste caso o João Pedro. Elizabeth, boa noite, João. Boa noite. Olha, eu gostava de uma informação diga. Estou assim um bocado em dúvida. Nós estamos, mais a minha família, não estamos legal aqui em Elizabeth
e, portanto, estamos a pensar... Está ou não? Está ou não legal? Que vamos para Portugal. Sim. Diga? Está ou não legal? Não estou legal. Ok, tudo bem. E, portanto, quero ir, portanto, novamente para Portugal. Sim. E, portanto, os meus passaportes, os meus e do meu filho, desapareceram. Uhum. E, portanto, eu liguei para a embaixada e eles disseram que não havia problema, já que eu tenho a viagem marcada para dia 24 do mês de julho, para o mês que vem, Sim. e podia ir-me embora que não havia problema. Sem dúvida, o senhor vai ao consulado, não precisa à embaixada, vai ao consulado em New York, que é muito perto de si, pede 2 passaportes para si e para o seu filho ou filha, não é? É o senhor mais uma criança, é? Sou eu mais um filho. Então pronto, e a minha esposa, somos então 3. pede os 3 passaportes, paga os 3 passaportes e podem embarcar nesse mesmo dia. Portanto, é como eu... Tem é que pedir exatamente como eu liguei para Pois. a embaixada e disseram que não era preciso passaporte. Quer um documento, pode ter um documento de viagem também. Se for só de ida, pode ter um documento de viagem, mas eles têm que comprovar a sua identidade. Isso é feito através de uma certidão de nascimento que é pedida e feita na mesma altura, e o consulado faz isso. Portanto, passa-lhe um documento de viagem e o senhor pode regressar a Portugal sem qualquer problema. É um documento de viagem, não tem que ser um passaporte formalmente. Está certo? Sim, senhora, então. Aqui em Newark, portanto, qualquer dia entre as 9 da manhã e as 4 da tarde pode ser atendido. Sob marcação, está bem? Claro. Muito obrigado, caro amigo. Pronto, a informação está dada também. Doutora Carmen Oliveira, casal de americanos, com 2 filhos, portanto, 2 filhos deste matrimónio, querem saber como é que podem pedir a dupla cidadania. Esta pergunta é fácil, não é? Sim, senhor. Este casal para já deve se dirigir ao consulado mais próximo da sua área de residência e deve manifestar essa pretensão. A partir daí, o consulado, com alguma facilidade, encaminhará o processo. Claro. Em relação à última chamada que tivemos, portanto, estes 3 telespectadores perderam os seus passaportes, o consulado está ou pode emitir documento de viagem, mesmo sem ser o passaporte. Certo? É o chamado documento de viagem. Eu peço que o consulado vai avaliar a situação em concreto dessa família. Claro. Peço que, à partida, eles devem se dirigir ao consulado, devem formular essa pretensão e acho que não será automaticamente concedido esse documento. De qualquer forma, devem se dirigir ao consulado e devem aguardar indicações. Aliás, a única forma... Deve ser avaliado o caso concreto desta família. A única forma que eles têm de resolver este problema é que, quando não há condições financeiras para regressar a Portugal, o consulado encarrega-se exatamente, através desse documento de viagem, tem acontecido aqui vulgarmente, de facilitar o regresso dos cidadãos nacionais a Portugal. No entanto, há situações em que, se a pessoa tiver condições financeiras em Portugal, pode, inclusive, o Governo adiantar o montante dos emolumentos do passaporte e depois vai ter que ser pago em Portugal em qualquer altura, certo? Sim, claro, é o expatriamento dessa família, exatamente. Mas eu não queria estar a adiantar mais nada sem conhecer o caso concreto. Sim, claro, é preciso saber pormenores disso, mas claro que o consulado está apto a dar qualquer informação. Mas temos o António Silva, que está creio que em Connecticut, exatamente. Boa noite, António. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, muito obrigado. Diga, por favor. Olha, é o seguinte, o meu filho é americano, foi para Portugal com 5 anos e agora vai vir para a América, porque eu estou cá já há 3 anos. E quer trazer a namorada com ele. Mas a namorada não é cidadã americana. Claro. E quer ficar cá e depois querem casar. Acha que eles devem vir juntos? Devem vir com a mesma... Mas ele tem passaporte americano ou não? Ele tem passaporte americano. Pronto, então porquê é que ele não casa com ela em Portugal? E é muito mais fácil depois pedir, portanto, procederam... Não, sabe porquê? Porque eu aqui há tempo eu liguei para aí e o Moisés disse-me que era melhor casarem aqui, passar 3 meses estar cá, pedir os papéis para casarem e Sim. depois que... Isso não pode ser, como sabe, o Moisés Absan disse, e eu lembro-me perfeitamente de uma dessas respostas, é que teria que o fazer depois dos 3 meses do limite da permanência ilegal neste país. Portanto, a partir dos 90 dias, não pode fazê-lo antes, claro. Mas, atenção, também disse que iriam ser submetidos a uma quantidade de perguntas das autoridades de imigração, porque
eles poderiam ficar desconfiados que a pessoa veio com a namorada para cá para casar. Portanto, isso obriga logo a uma investigação por parte das autoridades americanas e isso é mais complicado, como eu disse há pouco, do que casar lá, porque é garantido que em 6, 7 meses a namorada, neste caso, está cá. Agora, se quiser arriscar... Não, ela não está cá. Não, ela, se quiser vir com ele, ela pode vir com ele sem qualquer problema. Ela pode entrar aqui sem qualquer problema. Agora, não pode dizer que vem casar, obviamente, não é? Não, isso eles sabem que são. Pronto, e depois, se quiser arriscar, caso ao fim de, quando expirar o prazo do visa waiver, pode casar, mas tem que esperar. Não é tão, digamos, e isto é tudo muito complicado, porque como sabe, já aqui falámos muitas vezes nisso, as perguntas que se fazem na imigração a casais que depois que abrem um processo de casamento e as perguntas que os oficiais de imigração fazem às pessoas estão todas muito bem planeadas, muito bem estruturadas. E é preciso saber se as pessoas conhecem bem. Porque basta ele dizer, então, mas o que é que o seu namorado, o seu marido gosta de beber de manhã? E se o senhor diz café e ela diz chá, a situação lá, acabou logo aí, não é? Eles são sujeitos, independentemente, a uma quantidade de perguntas a que têm que responder para saber se, de facto, os dois se conhecem bem e não é um casamento por conveniência. Então, pronto, neste caso, se quiser arriscar, o problema não é só o risco, mais nada. Só sabendo que os 7 meses são garantidos se o fizerem em Portugal. Entende? Mas pode fazer isso em qualquer... Agora, se quiserem vir juntos, venham juntos, não tem problema nenhum. Pois é, que eles agora vêm, já têm bilhetes marcados e tudo. Pronto, então, olha, é assim, o conselho é este. Uma vai para uma fila e um vai para o outro. Está certo? Exatamente. Certo? Vá, um grande abraço, obrigado. É importante referir isso. As autoridades de imigração, aliás, o Moisés Absa tem dito isto frequentes vezes, as pessoas têm que saber se há processos de casamento são muito complicados neste país. E todos nós sabemos que existem casamentos por conveniência, alguns até são pagos. Isso acontece na Europa, acontece aqui. Agora, as autoridades de imigração que estão tão habituadas a fraude, fazem uma quantidade de perguntas a cada um dos dois, mas independentemente. Portanto, têm que saber tudo sobre um e outro para saber que, afinal de contas, o casamento não é por conveniência. Portanto, é bom ter isso uma atenção muito especial a essa situação para não haver qualquer problema. Nós estávamos aqui a falar deste casal português que quer pedir uma dupla cidadania para os seus 2 filhos, é um menino e uma menina de 6 e 7 anos, respectivamente. Portanto, o convite qual é, doutora? Dirigirem-se ao consulado e formularem a pretensão. Se bem percebi, é um casal americano. Americano. São portugueses, os 2 portugueses e os avós também. Os pais dele e dela também são portugueses. E as crianças nasceram nos Estados Unidos, mas querem ter dupla nacionalidade. Exatamente. Estes meninos são, então, filhos e netos de imigrantes. Exatamente. Ambos, sim. Desde 2015, com a nova lei da nacionalidade, que facilita a aquisição de nacionalidade por netos e bisnetos, é muito fácil atualmente iniciar um processo desses. Portanto, este casal deverá efetivamente dirigir-se ao consulado e ao abrigo da nova lei da nacionalidade, com toda a certeza que irá conseguir para os miúdos, para os 2 meninos, a cidadania portuguesa também. Claro. Maria está em Canérica. Boa noite, como está? Olá, boa noite, Maria. Diga, faz favor. Olha, a minha resposta é, eu tenho... Tudo bem, está bom? Muito obrigado. Eu queria saber, como eu tenho o cartão verde, eu já fui fazer as fingas. Sim. Só, eles deram-me aquela etiqueta atrás do cartão verde e disse que eu podia sair. Só que a minha mãe está bem e eu gostava de ir a ela antes dela morrer. Mas eu não sei se o senhor pode me dar a saber se eu posso sair com aquele cartão que está e não. Mas... Olha, eu não sei o que é que está, qual é a sticker que eles colocaram no cartão, mas eles meteram a sticker e disseram, a senhora pode sair até... Pois, mas é preciso ter atenção a isso. Deixa-me perguntar a Moisés Absan, é uma pergunta que eu não quero responder, e no próximo programa eu prometo responder-lhe a esta pergunta. Também há uma que já está aqui, portanto, se a Dona Maria tiver a atenção na próxima semana de ver o programa, então Moisés Absan diz-lhe concretamente se sim ou não. Está certo? Sim. Muitíssimo obrigado, Ana Maria. Portanto, a explicação está dada e sem Moisés Absan é muito complicado.
apenas coisas que nós já fazemos há 20 e não sei quantos anos, em programas deste género, mas eu preferia que fosse Moisés Absan explicar essas situações. Doutora, representação fiscal. Muita gente que reside nos Estados Unidos não tem representação fiscal em Portugal. Muita gente me tem pedido ou perguntado quanto é que tem que pagar por uma representação fiscal. Nós nunca dissemos aqui quanto é que isso iria custar, depende de caso para caso, mas há uma avença que pode ser feita, por exemplo, com a MRA de advogados, não é verdade? Com certeza que sim. Efetivamente, a representação fiscal, a par de outros assuntos que nós costumamos tratar para a nossa comunidade imigrante, espalhada não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo, porque a MRA trabalha, aliás, tem escritório no Brasil, tem representação na Índia, fora os Estados Unidos, aqui a SUS, portanto, nós estamos em muitas zonas onde os portugueses efetivamente nos pedem essa representação fiscal em Portugal. A representação fiscal, eu não posso adiantar um valor assim a priori, nós avaliamos consoante o caso concreto e quais são as necessidades do cliente, não é? Claro. E a partir daí não há nada como contatarem uma pessoa da sua confiança. No caso, nós fazemos esse trabalho da representação fiscal e consoante o volume de bens que as pessoas tenham cá em Portugal, o número de contas bancárias, o número de imóveis, portanto, terá que ver... Tudo depende, é caso a caso, não é? Com o caso concreto. Claro, mas eu vou-lhe já informar que é muito mais conveniente do que pedir a alguém a mim que o faça, embora eu possa fazer, mas tenho aqui imensos casos de pessoas que deixaram a representação fiscal entregue a amigos e familiares, eles mudam de casa em Portugal, alteram a sua vida e depois a pessoa fica completamente sem saber o que é que há de fazer, porque entretanto deixou de haver representação fiscal, por muitas e variadas razões, ou porque se chatearam... e isso não há dúvida nenhuma, se tiver um representante fiscal em Portugal com avença, que é o caso desta avença Miguel Reis, é muito fácil porque ele informa quando é que tem que pagar IMIs, como é que estão as suas contas bancárias, exatamente, tudo isso. A informação é completa, exatamente, confidencial e perfeitamente justíssima. Portanto, sim, é o que deve fazer. Acontece muito com os nossos imigrantes que têm efetivamente essa má experiência de confiar em representação fiscal a conhecidos, a pessoas que não são profissionais. E, efetivamente, além da história da mudança de moradas, às vezes há um certo descuido que não é propositado, às vezes até nem sequer é de propósito. E obriga a coimas complicadas, não é? Obriga a coimas complicadíssimas, os prazos fiscais são muito curtos e, além disso, quando os prazos não são cumpridos, a nossa administração fiscal cobra juros pesadíssimos que correm ao mês. Claro. Portanto, ao fim e ao cabo, além da pessoa ficar tranquila de que tem a sua situação fiscal sempre plenamente assegurada, consegue assegurar que não terá encargos acrescidos com coimas, claro, e com juros. Sem dúvida. No caso, por exemplo, do IMI até é gravíssimo, porque a nossa administração fiscal, se não tem o IMI pago e se não consegue, por exemplo, penhorar uma conta bancária, a administração fiscal, num prazo que ultimamente tem sido bastante célere, coloca o imóvel à venda até. Pois, por falta de pagamento, claro, de IMI. Muitas vezes, exatamente. E isso um imigrante quer correr o risco de vir de férias aos Açores, a Portugal, à Madeira, e de ver um anúncio colado na porta da sua casa ou do seu apartamento, claro, a dizer venda fiscal em curso. Claro, não é? A chamada penhora, não é? Olha, eu queria... Eu queria lhe dizer que Miguel Reis Associados tem escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Fortaleza. Depois estamos na Índia e está em Newark, atenção, por cima da Portugal Agency, é um advogado português, é o único advogado português que tem representação oficial em Newark, New Jersey, e que pode ser contactado para qualquer assunto relacionado com direito em Portugal. Também em Portugal, Lisboa, o escritório, muito perto do Amoreiras, e também em Ponta Delgada, onde a doutora Carmen Oliveira pode tratar do seu assunto e desfazer qualquer dúvida. E se for cara a cara é muito mais simples, na medida em que percebe logo onde é que está, qual é o caso e como é que vai resolvê-lo. Muitas vezes por telefone é tão difícil porque não sabemos ou não estamos na posse dos dados e então podemos dar sim uma opinião e neste caso a doutora Carmen pode dar uma opinião muito levezinha sobre como é que deve proceder. Mas é muito importante saber isso. Também, esta telespectadora que me telefonou há pouco, da Flórida, que me perguntou que o namorado, a mãe, ficou responsável a 100%,
pelo seu namorado. A informação que eu tenho aqui também e Moisés diz isto, é importante por e-mail, que é importante que ele não deixe ceder os 90 dias de permanência neste país, decretada pelas autoridades de imigração no seu passaporte. E isso é muito importante. Portanto, já sabe como é que deve fazer. Doutora, em relação a outros temas que interessem aos imigrantes, o que é que podemos, de que é que podemos falar? Quais são os temas que lhe surgem aí com mais frequência nos Açores de pessoas que residem neste país? Ultimamente, não posso deixar de falar nisso, já falámos no caso do BES, mas tenho que falar obrigatoriamente no caso do BANIF, porque o BANIF era um banco de grande expressão aqui nas ilhas, Madeira e aqui as ilhas dos Açores. E tinha representações aqui nos Estados Unidos, em larga escala. Há cerca de 400 lesados do BANIF nos Estados Unidos. Sim. Aliás, o BANIF, antes da sua resolução, relativamente pouco tempo antes, lançou inclusivamente obrigações em US dollars. Foi um lançamento que foi feito em específico para a nossa comunidade de imigrantes. E, de facto, quer cá, quer a nível da nossa comunidade de imigrantes, havia uma confiança generalizada no BANIF. O BANIF aqui nos Açores teve como origem anterior o BCA, que era um banco que nos era muito querido, um banco de muita confiança para os açorianos. Horácio Roque, não é? E ainda com origem no Banco Micalense. Portanto, há aqui toda uma história de confiança, uma tradição bancária que nos era muito querida. Depois, efetivamente, as pessoas, além fronteiras, tinham muita confiança no BANIF e tinham muitos investimentos. A nossa comunidade imigrante é uma comunidade muito trabalhadora. Nós temos muitos casos de sucesso e, além disso, os nossos cidadãos portugueses têm uma característica muito boa, são grandes aforradores. E isso via-se justamente no BANIF. O BANIF tinha muitos imigrantes que aí depositavam as suas poupanças de muito trabalho nos Estados Unidos, no Canadá, nas Bermudas e por isso muito fora. Aliás, temos recebido aqui inúmeras... É um assunto que eu tenho que falar aqui, porque o BANIF foi resolvido no fim de semana em dezembro passado. Estamos em junho e, à semelhança do caso BES, os meses estão a passar e até agora nós ainda não temos um lesado do BANIF que tenha sido ressarcido. Claro. E, portanto, isto também quer dizer alguma coisa. Atenção, temos o BCP à porta também, hein? Com ações hoje é 1 cêntimo, não é? É um banco privado português, é o último banco privado português. Não falando noutros casos, BPN, etc. Claro. Portanto, o caso do BANIF é um caso que está em cima da mesa. Há também associações de lesados, há muitas promessas, inclusivamente políticas, de resolver o assunto. Só que o que é fato é que já passam 6 meses e até agora nós só temos promessas. Nós não temos nenhuma proposta em cima da mesa, quer do Santander, que comprou o BANIF, até por um preço muito baratinho, digamos assim. Não temos nenhuma proposta, quer do Santander, quer da Oitante, que foi a entidade que criaram após a resolução do BANIF. Nem vamos ter, não é? Há que ser frontal e dizer às pessoas a verdade. A verdade é que o BANIF foi resolvido no fim de semana, o Santander comprou ao preço da chuva o BANIF, todo o seu acervo, com tudo aquilo que era bom, digamos assim, de forma mais simples para as pessoas perceberem. E o que é fato é que, até agora, as pessoas que investiram em ações da Rentipar, passaram procurações que nem sabiam bem em que é que esse investimento consistia. As pessoas que têm obrigações, quer em US dollars, no caso dos nossos imigrantes que as subscreveram, quer os nossos concidadãos cá, também tinham obrigações, pensando muitos deles que tinham um produto do género de depósito a prazo, mas com uma taxa mais atrativa, porque foi assim que lhes foi vendido o produto. E agora, efetivamente, passam 6 meses e as pessoas começam-se a perceber de que não têm o dinheiro lá depositado no Santander. E muitas vezes passou este tempo todo e ainda não têm certezas. Eu tenho a Albertina, que está em Rhode Island. Eu peço imensa desculpa. Albertina, muito boa noite, como está? Boa noite, bem, obrigada. Diga, minha senhora, muito obrigado, diga. Olha, é o seguinte, é que eu tenho uma pessoa amiga que ele está com muitos problemas, porque ele está já desabilitado.
Sim. Mas o problema que se passa é que ele, coitado, a carta verde caducou e ele fez tudo, a aplicação e tudo para renovar. Mas, conclusão, a imigração diz que mandou a carta verde e ela nunca chegou a ele. Claro. E já informou a imigração sobre não ter recebido o cartão verde? Já informou a imigração e já anda nesta luta há 2 anos. Ah, A imigração diz, a gente não vamos não vamos dar outra carta verde porque a gente já mandou não, então, tem agora, que... eles até entregaram aqui, até foram a uma loja, Sim. a Paulo Riva. Sim. Ainda ontem mandaram uma carta e dizem a mesma coisa, que eles já mandaram a carta não sei qual. E o endereço, a morada do seu amigo estava bem, a sua amiga? Dizem que ela que veio para aquela morada, mas ele nunca recebeu. É estranho. E já foi há muito tempo? Já vai para 2 anos e tal. Ah, não. Então tem que ir lá e insistir com eles, ou o advogado tem que insistir para que eles reenviem um cartão verde. Tem é que pagar naturalmente a segunda via. Mas vai ter que, eles vão ter que enviar. Não importa, coitado, já de pagar a Claro, segunda, claro. Ele ficou doente, entretanto deu-lhe um stroke e o rapaz já está aprovado para receber do Javali. Só que o Secure não lhe dá o dinheiro porque ele não tem a carta verde. Então, mas claro, está caducado, ele tem que lá ir e resolver esse problema, ou o advogado tem que o resolver por ele. E não é uma coisa muito complicada de resolver em termos de advogado. O advogado pode fazer um pedido muito explícito à imigração, informando tudo aquilo que se passou e pedindo para que a carta de condução possa ser enviada por uma caixa postal ou então para a morada com vice-recepção ou registado. Certo? Pois, espero que... Só que eles estão sempre... Não, mas tem que pedir, faça esse pedido através de um advogado. Não o faça, embora o possa fazer, mas eu acredito que com o advogado ao lado seja muito mais fácil resolver esse problema. Pois, talvez. Ok, Dona Albertina, obrigadíssimo. Ok, então, Já, obrigado. Pronto, a informação está dada. E pronto, chegámos ao final. Doutora, o tempo passou a correr. Em Portugal, neste momento, já é bastante tarde. Eu não consigo ver aqui as horas, mas creio que são quase, ou serão... quase 3 da manhã, portanto eu agradeço muito a amabilidade que teve. Aqui nos Açores tem o benefício de ser menos uma hora. Menos uma hora, ainda vai dormir mais uma hora. Olha, eu agradeço muito a amabilidade que teve em estar connosco esta noite, foi um prazer saber que podemos contar com uma advogada com talento, como mostrou hoje, numa empresa que tem ajudado muito os imigrantes portugueses nos Estados Unidos, que é a MRA, e que pode contactar, como sabe. Tudo. Exatamente, portanto, agradeço imenso e muito obrigado pela sua participação neste programa. Olha, só queria deixar uma pequena mensagem. Diga. Que efetivamente exerçam os seus direitos, não deixem passar os prazos. Perguntem a um advogado se o problema é dinheiro, perguntem quanto é que leva, façam um orçamento, peçam, como a MRA faz, um contrato escrito em que vai explicado o que é que a pessoa vai gastar e o que é que não vai gastar, o que é que vai pagar, o que é que vai ser preciso, e não deixem os seus direitos por mãos alheias. Doutora, muito boa noite para a Ponta Delgada, foi um prazer tê-la cá. Muito obrigado. E nós vamos despedir-nos também com muita amizade, vamos ficar com a programação da SIC Internacional e prometemos voltar na próxima semana com o programa Ronda Comunitária. Portanto, fique bem, tenha uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.